Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje vamos mergulhar num texto assim fundamental, o Sermão da Montanha. Um texto desafiador, sem dúvida. Com certeza. E a nossa fonte é um clássico, né? Os estudos sobre o Sermão da Montanha, do Martyn Lloyd-Jones. Ele era conhecido por aquela pregação expositiva, sabe? Aquela que vai fundo, verso a verso. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar a essência desse sermão. Não ver só como um conjunto de regras, mas como retrato da vida no reino de Deus. E é interessante que Lloyd-Jones já falava da superficialidade na vida religiosa, né? Algo que a gente vê muito hoje ainda. Totalmente relevante. Ok, então vamos desembrulhar isso. Esse ponto da superficialidade é crucial. Lloyd-Jones via isso lá atrás e, bom, parece que não mudou muito, né? Ele aponta um perigo muito real quando a gente chega na Bíblia, especialmente no Sermão. O que perigo seria esse? O de chegar com as nossas teorias já prontas na cabeça. Preconcebidas. O que é fascinante aqui é como isso distorce tudo. A gente acaba tentando encaixar a mensagem no que a gente já pensa, sabe? Em vez de deixar a mensagem nos moldar. Exatamente. E aí a fé não transforma de verdade, vira só, sei lá, um acessório. E tem um ponto do Lloyd-Jones que, assim, me chamou muita atenção. Ele diz que o sermão não é um manual de como se tornar cristão. Ah, sim. Isso é contraintuitivo para muita gente. Pois é. Ele diz que, na verdade, o sermão descreve como os cristãos já vivem. Depois de transformados. É quase como se dissesse, olha, se você é cristão de verdade, é mais ou menos assim que a sua vida vai parecer. Faz sentido. E é totalmente contra a expectativa da época, né? Que pensava no reino de um jeito mais político, material. Sim, uma libertação mais terrena, talvez. Aqui é onde fica realmente o interessante. Lloyd-Jones coloca o reino como algo, antes de tudo, espiritual. Interno. Uma mudança de coração. E essa perspectiva, claro, torna o sermão incrivelmente desafiador, não é? Tanto que o Lloyd-Jones chega a propor uma espécie de teste. Um teste? Como assim? Ele diz mais ou menos assim: se uma pessoa lê o sermão e sente vontade de discutir, de argumentar contra, de achar difícil demais, ou tem algo errado com a pessoa, ou tem algo errado com a interpretação dela. Uau! Direto? Muito. Ele sugere que não tem meio termo confortável. Isso levanta uma questão importante. Será que a nossa primeira reação ao sermão, seja, sei lá, admiração, desconforto ou até rejeição, não funciona como um diagnóstico? Um diagnóstico da nossa própria condição espiritual, se estamos abertos para sermos confrontados pelo texto, né? Exato. Estamos dispostos a ouvir o que ele realmente diz? Vamos pegar exemplos concretos para ver como isso funciona. Pensa nos bem-aventurados os pobres de espírito. Um clássico, e muitas vezes mal compreendido. Pois é. Lloyd-Jones deixa claro, não é ter uma personalidade, tipo, mais tímida. Não é fazer cena de humildade. Não é falsa modéstia. Nada disso. É um reconhecimento profundo, radical mesmo, da nossa total falência espiritual diante de Deus. É um esvaziamento, sabe? Que é condição para a gente ser preenchido por Ele. O oposto daquela autossuficiência. Reconhecer a nossa necessidade total de Deus. Exato. Ou então pega bem-aventurados os mansos. Outro ponto que gera confusão. Sim, muitas vezes associado à fraqueza ou passividade. Mas Lloyd-Jones argumenta que não tem nada a ver com disposição natural, tipo ser calmo por natureza ou ser mole. É força sob controle. Força sob controle, gostei disso. É uma força que vem da graça, sabe? E que se submete à vontade de Deus. É o contrário da agressividade descontrolada, mas também não é indolência, preguiça espiritual. Entendi. E se conectarmos isto ao quadro geral, fica claro que essas qualidades todas, a pobreza de espírito, a mansidão, o chorar pelo pecado, a fome e sede de justiça, elas não são, tipo, traços de temperamento que a gente nasce com eles. Não são naturais, né? De forma alguma, são, e aqui Lloyd-Jones é bem enfático, o fruto sobrenatural da graça de Deus agindo na pessoa. Ele argumenta com muita força que as exigências do sermão são, na verdade, humanamente impossíveis. Impossíveis de cumprir por esforço próprio, você diz? Exatamente. Pelo menos não de forma consistente e com a motivação correta.
Elas pressupõem aquela transformação que vem com a justificação, quando Deus nos declara justos pela fé. É isso que nos capacita a viver esse padrão. Sem essa obra interna da graça. O sermão seria só um ideal lindo, mas completamente esmagador. Inalcançável. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática do dia a dia? Boa pergunta. A implicação, pelo que entendi da leitura de Lloyd Jones, é que viver o sermão não é só seguir regras mecanicamente. Sabe, não é só dar a capa junto com a túnica literalmente sempre, ou andar a segunda milha toda vez que pedem. Não um checklist. Não é um checklist. O ponto principal é cultivar o espírito por trás dessas ações. Um espírito de generosidade que dói, de serviço humilde, de não ficar brigando pelos próprios direitos. Uma disposição interna, né? Isso, uma disposição que só a graça pode gerar de verdade e sustentar. É sobre se tornar o tipo de pessoa que, porque foi transformada pela graça, age assim naturalmente, ou pelo menos busca agir assim. Exato. Resumindo bem a visão dele, acho que é isso. O Sermão da Montanha é esse padrão divino que exige uma transformação interna muito radical. E essa transformação é obra exclusiva da graça. E ele acaba expondo, né? Expõe totalmente a insuficiência de qualquer religião que fica só no externo, na aparência, na moralidade superficial, sem essa mudança profunda de coração que vem de Deus. Não é o cristianismo do sermão. É um chamado à autenticidade que nasce dessa transformação. Perfeito. A autenticidade gerada pela graça. E isso nos deixa com uma provocação final, né? E sim. Inspirada naquele teste do Lloyd Jones sobre a nossa reação ao sermão. Qual seria? Pensar assim, de que forma específica aqueles pontos do sermão que mais incomodam a gente? Aqueles que parecem mais difíceis, talvez até impraticáveis. Aqueles que a gente tende a negociar um pouco. Exatamente. Será que esses pontos não estão, na verdade, apontando justamente para as áreas em nós onde a graça de Deus mais quer trabalhar? Onde a gente mais precisa dessa transformação? É uma reflexão profunda. Onde o sermão mais nos desafia, talvez seja onde a graça mais tem espaço para atuar. Uma ótima pergunta para cada um levar consigo.